Estamos aqui de volta com a live, dando continuidade à série As 7 Cartas, as 7 Igrejas do Apocalipse. Já lancemos a palavra, sobre a primeira carta, que é a Igreja de Éfeso, foi dirigida à Igreja de Éfeso. E agora vamos falar da Igreja de Esmirna. Cada igreja tinha, em particular, problemas e virtudes, certo? Até porque pessoas não são iguais, né? Pessoas têm uma fé diferente, têm uma vocação diferente, em relação pessoal com Deus, certo? Não me refiro à vocação ministerial, mas pessoal. Tem o seu momento com Deus, né? E cada um vai se desenrolando de forma diferente, né? Às vezes, um dos outros, mediante a fé de cada pessoa. Ele diz que nós somos até usados segundo a medida da fé. É muito interessante isso, mas é uma verdade que as Escrituras nos revelam. E assim vamos aprendendo com o Senhor Jesus, com Deus, os mistérios de sua palavra. No livro da Revelação, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, e no versículo 8, está a segunda igreja Esmirna. Vamos ler a palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E é a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Muito interessante esse versículo 11, porque a Escritura revela que há uma segunda morte, que pode sobrevir sobre qualquer pessoa, seja crente ou não. A primeira morte, ela está dirigida à nossa vida física, né? A nossa vida carnal, quando o homem se desencarna desse corpo e fica aguardando o julgamento de Deus. E existe o dano da segunda morte, que é a morte eterna, onde o homem ele foi separado de Deus de forma definitiva, que dá-se o nome de segunda morte. Muito interessante entender isso. Então compreendemos na média da Escritura que o presente de Deus para os homens é a vida eterna. É uma vida que você não pode mais morrer. Uma vida que você não há sofrimento, não há dor, não há angústia, não há nada que nesse mundo oferece de tribulação vai existir na segunda vida, né? Na segunda vida que Deus quer dar para aqueles que são dignos de herdar a salvação.
todo o projeto que Deus fez, tudo que Deus fez, foi para que o homem não venha a entrar nesse caminho, ou receber esse dano, que é a segunda morte. Agora, porque o último versículo revela de vida e de morte? Porque esse pastor aqui, junto com os irmãos, estão passando perigo de vida. É perigo de morte por causa da palavra de Deus e por causa do Evangelho. Há uma grande perseguição muito violenta sobre esse pastor que está na igreja de Esmirna, como também dos irmãos. O Evangelho, ele não é só alegria, não é só paz, porque devemos entender que nós ainda estamos no mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Porque as pessoas que estão no mundo ou que se comportam como o mundo, mesmo estando dentro da igreja, essas pessoas não conseguem transmitir paz para ninguém. Porque não viram Cristo ainda de forma correta. Não viram a Deus de forma certa. Porque se eles vissem, ele trazia paz para o seu próximo. Ele trazia nos seus membros, certo? A obra de Deus. Os caminhos de Deus em prática. E em espírito e em verdade. Então, o pastor de Esmirna, mas os irmãos, estava passando uma aflição muito violenta. É uma perseguição muito violenta, aonde Satanás, Deus avisa pela carta, né, que Satanás ia colocar diante deles 10 dias de tribulação, mas que eles fossem fiéis até a morte. Porque daí Deus daria a coroa da vida. Ninguém vai negar Jesus, irmão, por causa de ameaça ou por causa da morte. Jesus, ele disse: não tema que pode matar a carne, né, o sangue, mas tema a Deus, que lança tanto o corpo como a alma no inferno. O homem, ele não pode passar disso. Depois que ele matar alguém, ele não consegue fazer mais nada. Talvez para o mundo, para as pessoas que não compreendem o Evangelho, morrer é o final de tudo, mas não é. Morrer por Cristo, certo? Morrer por causa de Deus, pela palavra de Deus, é portas abertas para os céus. É uma vitória que ninguém toma da mão de ninguém, certo? E Cristo diz que depois que o homem faz isso, ele não consegue mais fazer mais nada. Ele não consegue entrar no mundo espiritual para danificar mais ninguém, para atrapalhar mais ninguém, certo? Então as pessoas que dão lugar à maldade, tá dando lugar a Satanás, tá fazendo a vontade dele. Jesus disse que ele é homicida desde o princípio. Desde o princípio ele é homicida. E nele não está a verdade. Todo aquele que procura o caminho mau, ele está se aliando com o inimigo. Mas por que estou dizendo isso? Porque se vê claramente no texto que pessoas que diziam ser judeus, mas não eram judeus. Mas era a sinagoga de Satanás. Ou seja, judeus para Deus, espiritualmente falando, é aqueles que praticam a palavra de Deus. É aqueles que vivem a palavra de Deus, em espírito e em verdade. Esses para Deus são judeus, são os filhos de Deus, são os filhos da promessa. Todo aquele que faz a vontade de Deus.
É assim que a Bíblia nos dá a colocação. Deus não está falando, quando Deus fala do Egito, né, as obras do Egito, Deus não está falando do Egito, o país, mas uma simbologia do que foi numa época passada. Época de escravidão, certo? Época de idolatria e de maldade. Não está falando especificamente do tempo de agora, mas de um povo que viveu numa época que existia essas práticas, essas coisas. A gente não pode dizer o que aconteceu há muito tempo que agora está acontecendo da mesma forma. Se realmente tiver acontecendo, tudo bem, mas se não tiver, entende? Então, cada momento na história é aquele momento. Por isso que muitas coisas na Escritura é simbologia, para que possamos entender. Então, o anjo da igreja de Esmirna, o pastor, Deus chega até ele com palavras de consolação, com palavras de motivação e de fé, para que ele não viesse, ou eles, desistir da caminhada, né? Ou se sentir só, abandonado por Deus. Porque não é fácil, pessoal. As pessoas aqui estavam sendo ameaçadas. O pastor aqui estava sendo ameaçado. Talvez alguém que não tem uma fé boa, uma fé grande, ia dizer: cadê Deus? Onde está o Senhor? Né? Mas aqui, eles já foram orientados pelo Espírito Santo. Eles foram agraciados por Deus pela revelação da visão em um homem que estava prisioneiro, que era João, estava na ilha de Patmos, prisioneiro, certo? Recebeu a graça de receber visão e revelação para orientar os pastores dessa época, os pastores da Ásia, na época ainda do apóstolo João. E diz assim: eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Você veja que esse pastor aqui, ele passava muito tipo de tribulação. Uma das tribulações era que ele era pobre financeiramente. Ele não tinha uma condição boa para trabalhar com a igreja, para ajudar a igreja. Isso mostra que nem todos os pastores têm uma vida financeira boa. Tem uma vida financeira agradável. Esse aqui não, mas a Bíblia diz: mas tu és rico. Rico de Deus. Você não vê nenhuma exortação contra o pastor aqui, nessa carta de Esmirna. Mas sim de ânimo, de força. Por ele estar, o que ele já estava passando e pelo que ele havia de passar. Deus, ele está vendo a luta de cada pastor, de cada obreiro, de cada pregador, de cada servo de Deus. Deus, ele está atento ao que está acontecendo. Ele está presente de muitas maneiras na vida de seus filhos. Deus, ele elogia esse anjo da igreja, esse pastor, né, e fortalece ele para o que havia de acontecer. São as sinagogas de Satanás. Pessoas, irmão, entregue a Satanás. Entregue o seu coração na maldade. Aqui está falando de pessoas religiosas. Pessoas que buscavam a Deus também nessa época. E que se desviaram dos caminhos de Deus dentro da igreja e começaram a perseguir os irmãos. E também pode estar uma referência sobre os judeus da época, que perseguia a igreja do Senhor.
Até porque a igreja que tem sinagoga aqui, ou o pessoal que existe na sinagoga, é os judeus. Os judeus é que dava esse nome, que dá esse nome de sinagoga, os lugares de oração e de lançar a palavra, de pregar a palavra. Então, está no sentido aqui dos judeus de fora da igreja e dos judeus de dentro da igreja. Porque muitos também se converteram e depois perderam a fé. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias, se é fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O teste de fogo aqui, o batismo de fogo aqui para esse pastor foi muito grande. Já vinha sofrendo represália espiritual, represália das pessoas que não compreendia ou não queria aceitar o cristianismo, certo? Nessa época, tanto tinha perseguição de fora como interna. E aqui a operação do inimigo era tão forte, o diabo usava tão forte as pessoas, que houve 10 dias de tribulação, com ameaças de morte. Por isso que o anjo diz, seja fiel até a morte. Né? Cristo fala, porque dar-te-ei a coroa da vida. Que maravilha, né, irmãos? É a palavra de Deus. É você ter certeza que você está fazendo as coisas de forma correta, de forma certa, de forma agradável a Deus. E Deus honra a fé daqueles que fazem a obra de Deus em espírito e em verdade. Deus, ele vê o que está acontecendo. Ele está vendo quem está certo e quem está errado. Quem está servindo a Deus e quem está servindo a Satanás. Quem está dando lugar a Deus e quem está dando lugar ao diabo. O Evangelho tem disso também. Certo? As pessoas deixam de buscar Deus, dão lugar à inveja, dão lugar à cobiça, dão lugar à carne e começa, no lugar de ajudar, começa a atrapalhar a obra de Deus, dentro da obra de Deus. Então o Evangelho, ele mostra que não é só bênção, não é só alegria, não é só satisfação, mas também a tribulação, mas também a angústia, é teste de paciência. Todo tipo de revés vindo do lado de Satanás pode vir sobre nós. No capítulo 5 de Mateus, no versículo 10 e 11, fala sobre as bem-aventuranças, aonde se encontra as perseguições, certo? Por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho, por causa de Cristo, por causa de Jesus. E bem-aventurados que sofrem perseguições, porque deles é o reino de Deus. São bem-aventurados o apóstolo Paulo, mas os demais apóstolos, quando sofria ou padecia algum agravo por causa da palavra de Deus, eles se alegravam e glorificavam a Deus, porque isso é galardão no céu. Irmãos, a gente não tem ideia do que nos espera no céu. O que presentes são esses que Deus vai nos dar, que tem o nome de galardão. Galardão é presentes. A gente não tem ideia do que será manifestado sobre nós, por causa de perseguições que sofremos, por causa de luta, por causa de pelejas, por causa de todo tipo de revés que vem contrário à nossa fé, que nos faz sofrer por causa da palavra de Deus. Os apóstolos da época ficavam animados quando isso acontecia. Eles tinham uma profundidade na palavra
muito grande a respeito desse assunto. Eles eram muito profundos a respeito do sofrimento por causa do Evangelho. Não é sair procurando sofrimento. É quando isso acontece de forma natural. De forma que não provocada, né? De forma por causa do Evangelho. Deus, Ele vê tudo, né? Ele está vendo a motivação do coração das pessoas. O porquê você está na igreja, a sua sinceridade com Deus, ou a sua não sinceridade com Deus. Ninguém se esconde dele. Ele tem os olhos como chama de fogo. Fogo simboliza pureza. Tudo que é passado pelo fogo é refinado. Certo? Fogo, os olhos como chama de fogo, enxerga, traz luz. O fogo ele clareia. Ele faz ver aquilo que não podemos ver. Jesus vê tudo e purifica tudo. Com seu poder, com sua graça, com a sua misericórdia. Aí a palavra diz, no versículo 11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Que maravilha, né? É a gente vencer para não perder a coroa da vida. Porque podemos perder, sim, podemos perder. A Bíblia diz, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa, rouba a sua coroa. O mundo espiritual, quando você tem os olhos abertos no mundo espiritual, você vê coisas que os outros não veem. Você percebe as coisas acontecendo de uma forma panorâmica, numa visão diferente. Eu já vi isso acontecendo. Pessoas perderem a coroa. Já vi também outras coisas em relação a isso. É muito interessante. E às vezes a gente fica até preocupado com as visões que nós vemos. Então, o Espírito Santo, ele não força ninguém a acreditar. Mas ele exorta, ele consola, ele avisa, ele intercede com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar ou pedir. Ele nos alegra com sua presença. Ele é maior do que aquilo que está no mundo. Ele é luz, ele é lâmpada. O Espírito Santo, ele se entristece. Ele se alegra. Tudo isso o Espírito Santo faz por nós. Então o Espírito, ele avisa a igreja, dizendo, quem tiver ouvido, ouça. Ou seja, quem quiser dar crédito, dê. Porque Deus já sabe como é o ser humano. Deus já conhece como são as pessoas. Ainda que Deus fale, ainda que Deus se prontifique de orientar, tem muitas pessoas que não querem receber. Ou estão dormentes espiritualmente, ou estão dormindo espiritualmente e não percebem a ação de Deus, a ação do Espírito Santo sobre o seu povo, sobre a igreja e sobre o mundo. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Foi só até aqui que o Senhor me deu. Se Deus me permitir, vamos para a terceira igreja, né? A terceira carta, que é a carta de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, para que Deus venha nos orientar mais e mais através da sua palavra. Vamos fazer aqui uma pequena oração. Agradecer a Deus pela palavra, por esse momento. Peço oração pela minha pessoa. Eu também preciso de oração. Para que Deus ele venha continuar fazendo a sua vontade na minha vida. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abençoa, Pai, teus filhos e tuas filhas. Que se prontifica de ouvir a tua palavra, de prestar culto ao teu santo nome. De aprender contigo as tuas verdades. Jesus, leve paz para os lares.
Leva a tua misericórdia, a tua medicina, a tua compaixão. Visita as pessoas que precisam de uma porta de emprego, que precisam, Deus, de paz na sua mente, no seu coração. Que o Senhor possa repreender toda inquietude, tudo aquilo que tira a paz, que rouba a paz do nosso ser. Que o Senhor possa repreender todo o espírito, Deus, que vem defronta a nossa fé, vem contrário ao nosso caminhar. Que os irmãos venham a ter força para te buscar, para ir à igreja, para cultuar o teu santo nome, para prestar culto à tua pessoa. Deus vivo, Deus de poder. Jesus, tu és o leão da tribo de Judá, a raiz da árvore de Davi. Tu és o alfa e o ômega, tu és aquele que tem o poder e a graça. Visita os lares, Deus, com tua paz, com tua misericórdia. Visita, Jesus, com a tua piedade. Ajuda, meu Pai, aqueles que estão ouvindo coisas insuportáveis, que estão passando por momentos difíceis, que estão passando por momentos complicados. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, orienta o teu povo. Orienta a tua igreja. Orienta, Pai, os teus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Repreende, Deus, toda a força do inimigo. Todo espírito de simpatia. Todo espírito que busca, as pessoas que buscam por esse caminho. Deus, visita os corações. Visita a tua graça. Visita a tua misericórdia. O teu Espírito Santo é autossuficiente. O teu nome, Jesus, é poderoso. E Deus é único e verdadeiro. Glória a Deus. Aqui Deus nos revelou, nessa oração, pessoas que estão passando por momentos difíceis, né? Estão ouvindo coisas que estão abalando o seu ser. Está estremecendo o seu ser. A orientação de Deus para você é que você leve na esportiva, não dê ouvido. Mas Deus me mostrou, Deus dando graça. Eu vi um aparelho sendo colocado na audição para que essa pessoa que está passando por esse processo venha suportar esse momento. Aqui também Deus me revelou pessoas que são apegadas a... Qual é a palavra que eu devo usar? São apegadas às coisas de superstições. Se apega a isso não, isso é só apenas superstição. O Espírito Santo é autossuficiente. Aceita o Senhor Jesus. Creia nele. Que ele tudo fará na tua vida. Salmo 137, versículo 5. Creia em Deus. Ele pode te guardar, te proteger, te livrar de todo mal. Certo? Essas coisas que as pessoas inventam, vigentes, figa, não sei o que. Foi isso que eu vi, ele mostrou em visão. Isso aí é apenas imaginação da mente. Creia na palavra, essa palavra que tem poder. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.